Opa, tudo bem? Tô gravando esse vídeo pensando na tua saúde. Queria fazer uma reflexão com você, compartilhar algumas informações com base na minha experiência pessoal recente. Eu descobri recentemente que eu tenho insuficiência cardíaca. Essa descoberta foi feita com necessidade de uma internação em semi-intensiva, coronariana, e um nível realmente bastante preocupante. Eu tenho uma super amiga médica que eu falava o resultado no exame, ela falava, não pode ser. E eu acho que o mais importante é que eu era muito ignorante sobre esse tema de insuficiência cardíaca, então eu tinha, acho que, todos os sintomas possíveis e não sabia. Eu atribuía um sintoma a uma coisa, um sintoma a outra, coisas do cotidiano, e não percebia que, na realidade, eles estavam todos juntos. Né? Então, se você tem inchaço no pé, você atribui aquele inchaço no pé ao calor. Imagina, quem está lá vive 38 graus, 40 graus. Então, você tem inchaço no pé. Mas assim, inchaço mesmo, tá? Eu sempre usei sapato número 43. De repente, eu estou usando o sapato 46. Da mesma marca, uma marca que eu sempre comprei pela internet, inclusive. E, de repente, subo tantos números. Taquicardia ou arritmia, você vira e fala, não, é um momento de estresse, né? Então, mas de repente você vira e fala assim, poxa, mas não tô estressado com nada, tô aqui quieto, ouvindo música e tive uma taquicardia ou alguma coisa assim. Mas vamos lá, eu vou falar os sintomas que eu tinha para que se você tivesse o conjunto, ou alguns deles, ou, sei lá, Deus não permita, tá? Você fica atento que o que você tem pode não ser aí um cansaço ou uma coisinha, pode ser uma coisa bem mais grave e é importante o diagnóstico o mais rápido possível. Os estudos dizem que pessoas que são diagnosticadas com insuficiência cardíaca depois de durante ou depois de uma hospitalização têm uma expectativa de vida menor e uma probabilidade maior de óbito no primeiro ano e até o quinto ano. E então, o diagnóstico precoce é a coisa mais importante. Então, primeiro, eu tinha um batimento cardíaco basal, ou seja, o batimento cardíaco em repouso, bastante elevado. Ele era tão elevado que eu faço 30 km de bike 6 vezes por semana. E houve algumas situações em que eu medi o batimento cardíaco quando eu sentei na bike, e eu medi durante e depois, e o meu batimento cardíaco no fim do exercício, depois de pedalar 30 quilômetros, estava mais baixo do que o meu batimento cardíaco em repouso. Falta de ar quando você faz esforço, ou principalmente uma crise de asma quando você faz esforço. Essa não é uma crise de asma de quem tem asma, tá? É uma crise de asma de quem nunca teve, como eu. E ela é extremamente forte. Para mim era uma coisa bem violenta. Não ocorria em todos os exercícios, tá? Não ocorria fazendo bike, não ocorria fazendo HIIT, mas ocorria em outros exercícios, né? Por exemplo, fazendo Krav Maga. E essa asma, ela decorre de líquido no pulmão, né? Então, basicamente, o teu pulmão está recebendo sangue, o teu ventrículo esquerdo não está conseguindo bombear esse sangue para fora do coração, e esse sangue começa a se acumular e ele vai para o teu pulmão. E esse líquido no pulmão faz com que você tenha essa sintomologia como se fosse uma asma. Falta de ar deitado quando está em repouso. Para mim foi assim, uma completa novidade. Acordar suado e sem ar no meio da noite. E para mim é muito engraçado porque eu começava a ter isso, eu acho, e isso daí automaticamente me induzia a ter pesadelo. E eu acordava no meio da noite, suado a ponto de ter que trocar roupa de cama. E sem conseguir respirar de jeito nenhum. E eu falava, nossa, esse pesadelo foi tão forte, mas tão forte,
que olha o que ele causou para mim fisicamente. Outro sintoma é ter taquicardia, com arritmia, assim, do nada. Também tontura. E essa tontura, para mim, ela se manifesta de uma forma idêntica à queda de açúcar. Inclusive o suor frio, etc. É idêntico a uma queda de açúcar. E às vezes sem o suor frio, mas assim... E é interessante que você fala assim, gente, mas isso não pode ser queda de açúcar. Teve uma vez que isso me ocorreu, eu tinha acabado de almoçar. Tinha feito uma boa refeição e tive isso. Enjoo frequente. Passei meses tomando Plasil todo dia. Meses. E eu achava que era tudo que você pode imaginar. Estresse, blá, 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 blá. Tosse. Então, não sei se vocês pararam de ter umas tossidinhas de vez em quando. Vem essas tossidinhas, vem mais ainda quando está deitado, em repouso. Dor no peito, que é a angina. Ela pode ser angina pectoris, ou ela pode ser um outro tipo de angina que é um pouco mais complicado, que ela é um pouco mais longa e ela se prolonga, então a angina ela sobe pela tua jugular, ela pega a tua arcada inferior, ou ela pega membros. É uma dorzinha bem chata e estressante. Cansaço extremo. Mas assim, um cansaço extremo, que eu vou contar uma coisa bem pessoal para vocês. Eu cheguei a ir dormir, terminar de trabalhar numa sexta-noite, tomar uma chuveirada e dormir e acordar no domingo. Claro, no sábado, nesse período, eu saí da cama, fiz xixi, vim na cozinha, tomei iogurte, voltei pra cama porque eu não tinha força. E eu falava assim, gente, eu tenho que fazer exame de sangue para ver como é que tá minha tireoide. Porque isso deve ser hipotireoidismo, sabe? Esse cansaço todo. E minha tireoide tá ótima, graças a Deus. Né? Mas não sabia se o meu nível de levotiroxina estava de acordo com o que eu precisava estar tomando. E... você dorme. E se você for medir tua pressão e o teu batimento cardíaco, depois que você dormir 36, 40 horas, teu batimento cardíaco está no céu. Você não está descansado. Então, se você estiver muito cansado, você dorme 10 horas, você tem que estar recuperado. Não pode ter que dormir 36. É anormal. Procura o médico. Dor nas juntas. Eu tenho junta em que achava que eu tinha artrose. Tinha junta que eu achava que era um exercício diferente que eu tinha feito na academia. Não. Muita junta para estar doendo de uma vez só. Tá? A questão do inchaço nos pés, para algumas pessoas no abdômen. E o mais interessante, ganho de peso repentino sem justificativa. Isso é uma coisa que me intrigava. Né? Tinha, de um dia para o outro, eu passava na balança no vestiário masculino na academia e eu vi que eu tinha ganhado 2,5 kg de um dia para o outro. E eu tenho uma alimentação super regrada e super focada em esporte e em ganho de massa muscular. Então, tem bastante proteína, tem a quantidade certa de carboidrato, tem os vegetais, tem frutas, eu não tomo refrigerante, eu bebo 4 litros de água por dia e, de repente, eu ganhava 2,5 kg de um dia para o outro. Sabe? Não é que eu passei um dia inteiro comendo brigadeiro, tomando sorvete, sabe? Não. Sabe? Nada justificava. E um outro elemento interessante que é a dificuldade de concentração. Aí você pode ficar preocupado e vai falar assim, não, mas eu tenho TDAH, tá vendo, eu estava tão cansado que eu dormi 36 horas outro dia, realmente estou cansado, e é por isso que eu estou com dificuldade de concentração. Não, não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o cansaço pode ter, mas o TDAH não tem. E por fim, eu faço um alerta. Eu fui fazendo alguns ajustes aí na minha alimentação por necessidades do esporte. Tá? Então, por exemplo, eu comecei a incluir damasco seco, numa boa quantidade, na minha alimentação diária. E eu fiz isso propositalmente, porque o damasco seco é uma das coisas que existem com a maior quantidade de potássio. E potássio é um ótimo elemento para evitar cãibra. Então você faz bastante esporte, você puxa. Existe uma tendência de você ter uma cãibra depois, aquela cãibra dolorida mesmo. Então eu comecei a ingerir muito potássio.
Bom, estou internado, começo a tomar, são 4 medicamentos que eu tenho que tomar para insuficiência. Um dos medicamentos é um diurético poupador de potássio. Só que eu tô com hipercalemia, ou seja, eu tô com um nível de potássio muito alto no sangue. Como que eu vou poder tomar um negócio que poupa potássio, que vai segurar o potássio no corpo? Isso daí te mata. Então, primeiro eu tive que fazer um tratamento para eliminar potássio, para depois poder tomar o medicamento para poupar potássio. E assim, por causa de uma comidinha, sabe? Tipo, não é que eu comprei um suplemento de potássio para tomar. Eu simplesmente aderi a uma alimentação em que eu prestigiava essa comida. Né? Considerando, poxa, uma coisa super natural, é um alimento, não, sabe, tipo, uma fruta seca. E não é bem por aí. Então, se você tá com todos os exames de sangue, sabe, tipo, check-up periódico, tudo certo, maravilha. Tá? Pode fazer aí o que você quiser, mas se você não tiver, ou tiver em dúvida, tiver com sintomas meio estranhos, como eu tava, cuidado com essas alterações de alimentação, porque elas podem custar bastante para você. Desejo saúde, desejo tudo de bom. Compartilhe essas informações com pessoas próximas a você e que você ama.